Vamos ler tão somente o versículo 11. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Vamos repetir novamente esse texto. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Agora vamos para Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Vamos ler tão somente o versículo 18. Romanos 5, vamos ler tão somente o versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação devida. Vamos ler novamente, para enfatizarmos o que temos interesse nesse texto que acabamos de ler, Romanos 5,18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Amém? Bom, irmãos, esses dois textos que nós acabamos de ler, salta-nos aos olhos uma expressão que domina ambos os textos. E essa expressão é a graça. A graça. Nós sabemos, irmãos, que nós estamos, nestes domingos, meditando sobre os fundamentos da fé. A palavra de Deus diz que se os fundamentos forem retirados, nada o justo pode fazer. No que pertine à questão dos fundamentos, nós estamos nos detendo, nesses domingos, na obra do Senhor Jesus Cristo. E enfatizamos na primeira mensagem que a obra do Senhor Jesus Cristo, sendo muito ampla e diversificada, porque abrange a questão da sua sabedoria, a questão do seu poder, que se fez notório entre os homens, porque a palavra diz que o Espírito estava sobre ele para curar, não é? Mas a ênfase que nós buscamos dar nesses domingos está na obra no seu sentido redentivo, a redenção que há em Cristo Jesus. Porque quando Jesus leu lá na sinagoga o texto da Isaías que diz: o Espírito do seu Deus está sobre mim, não é? E ele me ungiu e dentre outras coisas, ele falou o seguinte: para trazer libertação aos cativos. Então, quando se trata de cativeiro, logo nossos pensamentos se voltam para a questão de uma prisão,
né? Sentido de que o sujeito, a pessoa, está retida, está contida, está dominada, sem capacidade de libertar-se. Então, o Espírito do seu Deus estava sobre o Senhor Jesus Cristo para que ele promovesse a libertação dos cativos. Então, essa é a ênfase que nós estamos procurando dar no que pertine à questão da obra do Senhor Jesus Cristo. Nós dicotamos separamos a questão da sua sabedoria, do seu poder para curar, para ressuscitar mortos, e estamos focando na questão da redenção. Por quê, irmãos? Porque esta questão ela é crucial. A redenção é uma questão crucial. E quando falo em redenção, estou falando num todo abrangente, que, como já vimos em estudos anteriores, nós tratamos a respeito dos aspectos, né, de que são espécie da redenção: a expiação, a propiciação, a justificação, não é? Tudo isso envolve a redenção, porque culmina na redenção, que é a própria libertação, né? Uma vez, libertados, né, daquele princípio que nos dominava, nós podemos viver a liberdade dos filhos de Deus, porque Jesus veio para que nós tivéssemos liberdade, fôssemos destinatários de uma vida abundante. Então, nesse contexto de especificamente redenção, de libertação, os textos que nós lemos, os textos de abertura, eles vão enfatizar, como eu disse, a palavra graça. E aí do texto de Tito, ele nos diz que, porquanto a graça de Deus se manifestou, e aí vem a expressão salvadora, né? A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E também o texto de Romanos diz que assim como por uma só ofensa, né? Veio o juízo sobre todos os homens, e aí você está vendo que é um todo abrangente, todos os homens. Tito diz que a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Romanos, Paulo, a carta aos Romanos, ele diz que por um só ato de ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Então, a palavra que sobressai aí, que vai ser objeto, não é? Objeto mais detido do nosso estudo dessa manhã, é a palavra graça. É a palavra graça. Então, o que significa essa palavra graça, né? Então, nós podemos pensar, em primeiro lugar, que nos vem à mente, é que graça geralmente é nome próprio, né? Eu conheço muitas pessoas que se chamam Graça, né? E às vezes, em maior número, Maria das Graças, né? Maria das Graças. E por que Maria das Graças, para não fugirmos do aspecto da religiosidade, né? Maria das Graças porque, certamente, os pais que denominam assim seus filhos estavam querendo prestar homenagem, né? Uma devoção à chamada a Santa Maria, né? Santa Maria. Por quê? Porque ela foi chamada de olha bem, ela foi chamada de agraciada, não é? Porque quando o anjo anuncia, né, a questão do nascimento de Jesus à Virgem Maria, né, ele usa a expressão agraciada, né? E aí nós temos que entender, pegando o texto de abertura de Tito, que a graça se manifestou,
o que significa dizer que a graça, ela não é inerente ao homem, ninguém tem graça em si mesmo, nem mesmo a Santa Maria, a Virgem Maria, ela não tinha graça nela, ela alcançou graça, porque o que o anjo disse é que ela foi agraciada. Por quê, irmãos? Porque nós sabemos que todos os homens, e a expressão todos é todos os homens estão em uma condição, né, destituídos da graça do Senhor. A graça precisa se manifestar. Então, no caso da palavra graça, no sentido de nome próprio, nós já vimos que ela é tomada, essa palavra, né, em homenagem a Maria, né, que os pais colocam nos seus filhos. Mas lembremos que Maria, ela foi agraciada. E eu digo, sem temor, né, de nenhum equívoco, eu digo que ela foi agraciada duplamente. Duplamente. Ela foi agraciada primeiro porque teve o privilégio, né, de ter no seu ventre, né, aquele que é o Filho de Deus. Né? Ela teve no ventre, carregou no ventre, né, pela ação do Espírito Santo, o Filho de Deus. E foi agraciada também com a salvação. Né? Aí, por isso, a dupla graça. É o cântico de Maria, o Magnificat, quando ela diz: minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E como nós sabemos que a salvação é pela graça, ela não tinha graça, ela foi objeto da graça do Senhor, né? Esse dom, né, maravilhoso do Senhor, que é a graça. Outro aspecto da palavra graça, irmãos, é aquele aspecto jurídico, né? Que às vezes a gente pensa que isso é uma particularidade dos tempos modernos, mas lembremos que Paulo, o apóstolo Paulo, ele usava muito terminologias jurídicas, né, para explicar, né, certas expressões. Então, há um termo, o termo graça no aspecto jurídico. O que é isso? E aí você já vai começar a observar que nós estamos nos encaminhando, né, para aquilo que é o objeto principal da ministração desta manhã. Em termos jurídicos, a palavra graça, ela significa o seguinte: você imagina que uma pessoa comete um delito. Vamos pensar num delito muito grave. Vamos pensar num delito muito grave, né? Então, esta pessoa, ela é condenada a cumprir uma pena. Então, vamos supor que a pena dela seja uma pena de morte, né? Uma pena de morte. Vamos imaginar uma pena de morte. Então, existe, no caso, vamos pensar aqui, o presidente da República. Então, o presidente da República, ele, através de um decreto, chamado decreto presidencial, ele pode, olha lá, por clemência, por benevolência, ele pode conceder a graça. O que significa isso? Significa que aquele condenado, vamos supor, condenado à morte, né? Quando ele recebe a graça presidencial, ele não mais está sujeito a sofrer a penalidade. A pena, a punibilidade deixa de ser executada. Então, nesse aspecto jurídico, graça é isso. Alguém está numa condição desesperadora, miserável, atormentadora, está diante da morte e recebe a clemência
de uma autoridade, no caso que citamos, a autoridade do presidente da República. Por um decreto, ele concede a graça. Em outras palavras, aquela pessoa, então, já não vai mais sofrer a pena pelo seu crime, pela sua ofensa à sociedade, por sua ofensa a um outro cidadão, por exemplo, não é? Não sofre. Agora, o detalhe da graça presidencial é que ela é dada apenas a um indivíduo. Ela não é dada coletivamente. A graça é um instituto que não pode ser dado coletivamente. Ela é dada apenas a um indivíduo, né? Ela é individual. O presidente resolveu perdoar ao Walter, que cometeu um grande delito, mas por benevolência, por clemência, favorece o Walter. Apenas uma pessoa. Depois pode favorecer a outras, mas são atos individuais. Agora, no que nos interessa, a graça que Tito fala aqui, a graça que Paulo fala a Tito, a graça que Paulo fala aos romanos, ela tem uma outra conotação. A conotação desta graça que ele trata aqui em Tito e que ele trata em Romanos, ela lida com a condição, aí é condição, vamos pensar aqui em termos de caráter, ela lida com a condição moral, com a condição espiritual e com a condição religiosa. Agora, qual é o discrimen, qual é a distinção entre esta graça, por exemplo, e a graça do presidente lá? Nós dissemos que a do presidente envolve uma só pessoa. Caso da graça, e essa graça, vamos chamar, essa graça que Paulo fala, esta graça, ela é ilimitada. Essa graça, ela é incondicional. O que significa dizer isso? Significa que a abrangência dela é total. Ela é graça ilimitada. Graça ilimitada. Podemos até usar a expressão que hoje se usa muito sobre a questão da anistia, né? A anistia ela é ampla, geral e restrita. Então, essa graça do Senhor, ela é ampla, geral e restrita, ela é ilimitada, ela é incondicionada, independe de condição e muito interessante naquilo que nós já estudamos, se nós estamos seguindo, pegando aqui uma sequência dos estudos que estamos fazendo, né? Uma sistematização daquilo que já temos tratado antes. Esta graça, como ela afeta a condição moral, espiritual e religiosa, ela vai tratar, vai trazer efeitos à nossa própria consciência. Porque ela não lida com aspectos biológicos ou aspectos, vamos dizer assim, físicos imediatos. Ela trata com questões de consciência. Lembremos-nos, irmãos, que por causa da queda, o homem passou a sentir-se culpado, teve sobre ele uma culpa e uma consciência culpada, e este homem estava sob julgamento, cuja penalidade decorrente da justa justiça de Deus seria e é a própria morte. Mas a graça divina, ela vai tratar então com a purificação que nós vimos, aqueles três termos que utilizamos nas mensagens anteriores. A dizer, ele vai tratar com a expiação, vai tratar com a propiciação e vai tratar com a redenção. Então, importante observarmos, irmãos, que a graça, essa graça, vai lidar com a nossa culpa diante de Deus, vai lidar com a nossa ofensa diante de Deus e vai trazer
libertação do poder, a dizer, em outras palavras, a graça sendo um presente, né? E todo presente não necessariamente é merecido, né? É uma dádiva de Deus, é um presente, né? É dado a nós incondicionalmente, né? E simplesmente o que temos que fazer diante disso é tomar posse, é crer ou não crer, porque isso se dá no âmbito da fé, no âmbito da espiritualidade. E para reforçar, irmãos, que a graça, essa graça divina, não é? Ela não é algo merecido por ninguém, nenhum ser humano na Terra, por mais que se declare justo, por mais que viva com comportamentos éticos perfeitamente aceitáveis, né, e louváveis diante da sociedade, por mais que se declare justo diante da sociedade, por mais que pratique atos bons, e muitos o fazem na sociedade, eles não conseguem satisfazer a justiça de Deus. Há sempre uma perda, há sempre uma falta. Nunca se pode atingir esse padrão de Deus. Daí, a graça, como disse Paulo a Tito, ela se manifestou. Há uma graça geral que sempre existiu. Noé, por exemplo, alcançou graça diante de Deus, né? Mas aquela graça lá que Noé alcançou diante de Deus foi a graça para a salvação dele e da sua família. Porque só em Cristo Jesus é que toda essa questão de uma graça plena que toca na questão da natureza humana se concretiza. É na plenitude dos tempos é que Deus enviou seu Filho para realizar aquilo que era absolutamente transitório. Então, amados irmãos, a carta aos Efésios, no capítulo 2, texto muito conhecido nosso, versículo 8, Efésios 2, versículo 8, a palavra de Deus diz o seguinte: porque pela graça sois salvos. Então, a salvação é pela graça. E ele diz, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, veja que a graça, ela é oferecida pelo Senhor. Não há nada que nós possamos fazer, né, que nos livre da situação em que nós nos envolvemos por herança em Adão, na queda. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão do ideal de Deus. Todos pecaram e não refletem mais a imagem e semelhança de Deus. E para que Deus cumpra o seu propósito inicial, que é fazer, sendo imagem e semelhança de Deus, o homem, impossibilitado de ter essa imagem, Deus manifesta a sua graça para que o homem, então, possa ser transformado à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Padrão alto, né, irmãos? É porque a humanidade se acostumou com padrões tão baixos de iniquidade, de impiedade, de injustiça, de pecado, que para eles é uma coisa absurda. Mas em Deus nada é impossível, principalmente porque os propósitos de Deus não podem ser impedidos. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Então, a graça, ela é um dom de Deus, né? E ela é apropriada pela fé, né? Porque quando eu ouço a palavra de Deus, a palavra de Deus a palavra de Deus vem, e quando eu me aproprio da palavra de Deus, a fé, ela simplesmente ela ganha uma concretude, ela se substancializa, né? Aquilo que eu estou ouvindo. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé vem por onde? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus.
O que nós estamos fazendo na manhã deste domingo? Nós estamos, irmãos, ouvindo a palavra de Deus e ouvindo, quanto a esta palavra de Deus, aquilo que há de mais importante na palavra de Deus, que é a sua graça. Você está tendo a oportunidade hoje, meu amigo, minha amiga, de ouvir a respeito da graça de Deus que se manifestou salvadora, ilimitada, incondicionada, para que Deus possa cumprir na minha vida e na sua vida o propósito dele. Me lembrei que domingo passado o irmão Davi teve falando na introdução da nossa reunião, o encontro dos jovens, e ele dizendo que estava abordando um tema muito específico, que é uma inquietação de todos nós, responder a questão quem nós somos, de onde nós viemos e certamente para onde nós vamos, porque as pessoas passam pela vida e não sabem nem para que existem, né? Mas nós, irmãos, fomos criados por Deus com um propósito. Então é importante sabermos do propósito de Deus para que a nossa vida tenha significado, tenha relevância e tenha sentido. Porque senão é nascer, crescer, desenvolver, morrer e acabou, finou-se, como diria alguém. Mas não, irmãos, a nossa vida, ela tem um propósito, e esse propósito foi estabelecido por Deus. Como nós, pela queda, não conseguíamos atingir o propósito de Deus, foi necessário que a graça de Deus se manifestasse na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, na sua morte. Porque na morte de Jesus, ele disse, está consumado. Consumado o quê? Consumou que ele morreu? Sim, é verdade, ele morreu. Mas na morte dele, ele proporcionou expiação, propiciação e redenção, livres agora para viver a liberdade dos filhos de Deus. Para, pela renovação da nossa mente, nos transformarmos agora, que livres estamos, pela palavra de Deus, santificados pela palavra de Deus, possamos ter transformados cada dia, de glória em glória, na imagem e semelhança do Filho de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, o homem perfeito. Lembrem-se, façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Quem é a imagem de Deus? Jesus é a imagem de Deus, né? Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é quem manifesta Deus aos homens. Então, nós somos agraciados para que nós possamos ser transformados, agraciados para, salvos para nos transformarmos à imagem do Senhor Jesus Cristo. Isso é possível? É possível. Por quê? Porque Deus, na sua soberania, disse que é possível. E Deus pode todas as coisas, irmãos. Deus é onipotente, não é verdade? E na sua soberania, ele determinou, estabeleceu que homens pecadores, miseráveis, injustos, ímpios, presunçosos, teomânicos, egoístas, fossem transformados, fossem salvos pela graça que há na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, vimos aqui as expressões a respeito da graça, né? Uma expressão cultural, uma expressão registral, nomes próprios. Vimos aqui a graça que se manifesta nas relações civis, relação da sociedade, né? A relação do Estado com relação ao homem, que é o perdão
presidencial chamado graça, mas que atinge apenas o indivíduo, e vimos, por fim, baseado ainda também no texto de Paulo a Tito e a carta aos Romanos, que a graça de Deus, ela é ilimitada. A graça de Deus, ela atinge a todos os homens. Então, por que a graça? Então, aqui vamos voltar à palavra graça. Por que a graça? Porque pela graça é que nós somos salvos. O homem não é salvo por obras. O homem não é salvo por religião. O homem não é salvo por frequentar a igreja. O homem não é salvo porque dá esmolas. O homem não é salvo porque ele usa de atos de misericórdia. Não. A salvação é pela graça. É Deus se manifestando benevolente, clemente ao homem que merece a morte, mas ele diz: vive. Ele nos deu vida, estando o quê? Nós mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida. Pela graça, nós somos salvos. Pela graça, nós obtemos vida. Pela graça, nós podemos viver a liberdade dos filhos de Deus. Pela graça, nós podemos ser transformados de glória em glória à imagem daquele que contemplamos, o Filho de Deus. Tudo é pela graça. Amados irmãos, agora eu queria, já que falamos que a graça do Senhor, ela é toda abrangente, então nós podemos dizer com toda segurança que a morte do Senhor Jesus Cristo, já que estamos falando na obra dele vinculada à sua morte e os efeitos dessa morte, a morte do Senhor Jesus Cristo, ela introduz a era da graça. Olhe bem, ela introduz a era da graça para toda a humanidade. Não há, irmãos, com relação à graça do Senhor, não há acepção de pessoas. Não há nenhuma distinção, não há nenhum tipo de exclusivismo. Pensamos, por exemplo, no caso dos judeus, que é o povo de Deus, né? Então, Jesus disse: olha, vai lá e vai primeiro às ovelhas da casa de Israel. Mas lembre-se, veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Portanto, essa graça, ela se manifesta, pela morte de Jesus, essa graça se manifesta a toda a humanidade. Não apenas para um povo exclusivo, apenas para o judeu, mas não só judeu, mas também para os gentios, que era o resto da humanidade. Porque existiam duas classes, ou era judeu ou era gentio, segundo a Bíblia nos orienta. Ou judeus ou gentios. Essa graça se manifestou a todos os homens. Vamos ler o texto aqui de Romanos capítulo 3, um texto conhecido nosso. Romanos capítulo 3, versículo 23 e versículo 24. Romanos 3, 23 e 24. Vejam. No texto de Tito de abertura, nós falamos que a graça se manifestou a todos os homens. No texto romano, nós vimos que por uma ofensa, todos os homens foram encerrados numa condição, não é? Então, aqui em Romanos 3, 23, 24, diz o seguinte, olhe bem, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, olha a palavra aí, gratuitamente, olha aí, gratuitamente, justificado gratuitamente, ainda diz assim, por sua graça, justificado gratuitamente por sua graça.
Quando diz gratuitamente é porque não teve preço, né? Nesse preço que nós pagamos, porque o preço foi pago por Jesus. Amém, queridos? O preço foi pago por Jesus. Gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Somos justificados gratuitamente pela graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A nossa redenção, ela se deu lá na cruz do Calvário, na morte do Senhor Jesus Cristo. Tetelestai, ou então em latim, consumatum est, está consumado. Pai, Pai, eu te glorifiquei na terra, fazendo a obra que tu me designaste. Sacrifício e oferta não quiseste, corpo me preparaste. E o que Jesus veio fazer, irmãos, aqui na terra, irmãos? Ele veio para os sadios, tratar dos sadios? Não, ele veio pelos doentes. Jesus veio aqui, irmãos, para nos salvar. Ele veio aqui, irmãos, para buscar o que se havia perdido. Todos se extraviaram, todos se tornaram inúteis, todos desconheceram o caminho da paz, todos são injustos, não há nenhum que busque a Deus. Aí, a graça de Deus se manifestou, salvadora a todos os homens. E o texto de 1 João, apóstolo João, capítulo 2, versículo 2, 1 João, capítulo 2, versículo 2, diz assim, para você ver a abrangência e o não exclusivismo dessa graça que se manifestou, e estamos afirmando aqui, a todas as pessoas. João 2,2, se você está com a sua Bíblia aberta, diz o seguinte: e ele, a evidência se referindo à pessoa do Senhor Jesus Cristo. E ele é a propiciação, olha aí mais uma vez a palavra propiciação, a história da ofensa que foi feita contra Deus, né? A propiciação pelos nossos pecados, e aí tem o plus, e não apenas somente os nossos pecados, ele é a propiciação não apenas pelos nossos pecados, mas também pelos do mundo inteiro. E, evidentemente, irmãos, quando a palavra está falando em mundo aqui, não está se falando no aspecto do cosmo físico, né? Está falando aqui nas raças, nas etnias, nos povos, nos homens. Ele é a propiciação, não apenas pelos pecados dos judeus, não é? Não apenas pelo pecado de alguns, mas pelos pecados do mundo inteiro. Amém, queridos irmãos? Vamos lembrar aqui, eu estava pensando nesses dias, sobre a experiência de Martim Lutero. Os irmãos sabem que Martim Lutero foi o chamado grande reformador, né? Justificação somente pela graça, né? Então, Martim Lutero, vamos pensar aqui no contexto da vida de Lutero, né? Viveu na Idade Média, né? E vocês sabem, era o período das trevas, né? As pessoas não tinham acesso à Bíblia, não tinham acesso à palavra de Deus, né? As pregações eram feitas em latim, né? E qual era a perspectiva das pessoas naquele tempo, irmãos? Se nós formos imaginar aqui, nas perspectivas daquele tempo da Idade Média. O pensamento das pessoas era tomado, sabem o que, irmãos? Na ira de Deus.
E porque havia a ira de Deus, a evidência, isso iria redundar em um julgamento de Deus. E, tendo em vista o julgamento de Deus, o pensamento que vinha eram as dores que os homens iriam experimentar. Ou no purgatório, segundo a visão católica predominante, à época, ou então no inferno. Veja os pensamentos tormentosos que dominavam a relação, né, do homem com Deus, porque o pensamento predominante é que a justiça de Deus ela se resolveria, né, nessa manifestação da ira de Deus, né, no julgamento de Deus, e como resultado, as dores ad eterno. Não é? Se não escapasse pelo purgatório, segundo a visão católica, iria enfrentar o inferno. Como diria Dante Alighieri, né? Abandonai vós todos a esperança após passarem por esses portais que dão no inferno. Abandonai toda a esperança. Então, era esse contexto em que Martim Lutero vivia. Era esse pensamento. Então, ele, jovem, tinha esses tormentos, essas inquietações, perguntas para as quais ele não tinha resposta. E para, vamos dizer assim, para dar um start ou mesmo agravar a situação, os pensamentos dele, ele testemunhou a morte de um amigo dele, fulminado por um raio. E, a partir dessa experiência, os seus temores aumentaram mais ainda. Ele sempre imaginava que Deus, né, estaria nesse aspecto de uma vingança e tinha então que fazer qualquer coisa, qualquer esforço, qualquer obra para poder ser agradável diante de Deus, ou pelo menos amainar, diminuir o ímpeto da ira deste Deus que eles tinham conhecimento, cuja justiça se manifestava em um julgamento severo que, ao cabo, o homem, né, iria terminar nas profundas do inferno, né, como expressões do próprio Lutero. Então, o que aconteceu com Lutero? Assim atormentado, irmãos, ele foi parar no mosteiro. E lá no mosteiro, ele buscou servir a Deus através de uma vida ascética, a dizer, uma vida com muitos rigores, né? Sem muitos favorecimentos a seus apetites humanos, né? Com jejuns, né? Com muitas orações, e também com muitas confissões. Alguém já disse que os monges iam para o confessionário, uma prática, né, católica, iam para o confessionário, passava ali 1, 2, 3 minutos, 5 minutos, já saía. Diz que Lutero, quando ia para o confessionário, passava, por vezes, mais de 1 hora, confessando os seus pecados, e alguém dizia para ele, vai lá, reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, ou tantas Ave Maria, né, para que você possa, né, ter os seus pecados perdoados. Ele totalmente atormentado. E quanto mais ele vivia a vida ascética, quanto mais ele vivia essa vida de rigores físicos, se privando de muitas coisas, mais os seus temores e seus receios aumentavam. A palavra de Deus diz que o homem sem Deus não tem paz, né, irmãos? Mas aí o que aconteceu com Martim Lutero, irmãos? O que aconteceu com Lutero? Ele leu Romanos, carta aos Romanos, que é o 5º evangelho, né, irmãos? Evangelho segundo Paulo, né? Ele leu a carta aos Romanos. E na carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 17,
está escrito que a justiça de Deus, ouça bem, irmãos, ouça bem, meu amigo, minha amiga, ouça bem você que está ouvindo essa mensagem. Lutero leu Romanos 1,17, que diz que a justiça de Deus se manifesta no Evangelho. Ora, irmãos, aquilo deu um start na mente de Lutero. Foi um fato assim que trouxe luz para o seu entendimento, porque nós acabamos de dizer que a percepção daquele tempo era de ira, julgamento e inferno. E para os melhorzinhos, um purgatório. Que, a dizer que a justiça de Deus tinha que ser concretizada por esta ira contra o homem, um julgamento contra o homem. E a perdição destinada ao homem no inferno. Mas quando ele viu que em Romanos 1,17, que a justiça de Deus se manifesta não com más notícias. A justiça de Deus se manifesta no Evangelho. E o que é Evangelho, irmãos? Evangelhos são boas notícias. Quando ele, então, entendeu que, para ele ser salvo, ele não precisava praticar obras, porque a salvação se manifesta pela graça do Senhor Jesus Cristo e não por obras humanas, irmãos. E isto, então, foi algo que aliviou o seu coração. E, a partir daí, nós sabemos, ele promove, através das suas teses, né? Ele promove a chamada reforma protestante. Amados irmãos, com relação à questão de que a morte do Senhor Jesus Cristo introduz a graça para toda a humanidade, aí surgem, esta que é o grande problema, aí surgem aquelas chamadas discussões teológicas a respeito da salvação. Se ela, que vimos aqui que é pela graça, se essa salvação é um ato exclusivo da soberania de Deus, no sentido de que Deus predestina aqueles que vão ser salvos. Deus predestina aqueles que são salvos. A dizer que a salvação, ela depende da vontade e da escolha soberana de Deus, independentemente de qualquer ação, mérito ou justiça humana. Nós vimos que há graça, mas como é que essa coisa vai ser tratada pela doutrina? E aí eu vejo o grande problema é este. É que, por vezes, as nossas doutrinas, elas atrapalham, irmãos, a simplicidade do evangelho, das boas novas que há em Cristo Jesus Cristo. Então, a salvação, o homem, então, ele é predestinado, é Deus que, por sua vontade soberana, escolhe o homem não pode fazer absolutamente nada, independe da vontade do homem, de mérito humano, ou então a salvação, ela passa pelo livre-arbítrio do homem, a dizer, aquelas expressões, né? Porque se na predestinação é um monergismo, a dizer, Deus age exclusivamente com o seu próprio poder, com a sua própria força, a sua própria energia, no sinergismo, que seria a outra doutrina, dependeria do livre-arbítrio do homem.
a dizer, não desprezando a graça, que a graça de Deus operava, né? Ela, de fato, era algo essencial, algo essencial, porque sem a graça não se pode fazer nada. A graça é essencial, mas o ser humano tem liberdade para escolher, rejeitar, aceitar a graça de Deus, podendo, inclusive, pelo seu livre-arbítrio, ele pode, inclusive, cooperar com Deus no processo da salvação. E nós sabemos, irmãos, que esta tese é chamada uma tese arminiana, já que a predestinação se atribui a Calvino, essa tese é uma tese arminiana. A graça na predestinação, ela é um ato, é a evidência de soberania de Deus, de escolha livre de Deus, mas que o homem não interfere em absolutamente nada. A graça, entendendo-se o livre-arbítrio do homem, ou, a dizer, em outras palavras, depende, embora a graça seja manifesta, ela depende da aceitação ou da rejeição do homem. Como é que a gente, irmãos, diante de um favor imerecido, de algo que é vital para todos nós, será que deveríamos perder tempo, irmãos, em saber se é de uma forma ou de outra, ou simplesmente nos apropriarmos como quem recebe um presente e simplesmente enche o seu coração de gratidão? Eu me lembro, irmãos, que quando aquele publicano se dirigia ao templo para orar juntamente com aquele fariseu, ele simplesmente, sem sabendo do peso da culpa e consciência culpada que tinha, ele simplesmente disse algo para o Senhor: Senhor, ser propício a mim, pecador. Ele disse somente isso. E o Senhor disse que este homem, tão somente por se reconhecer pecador, e esse é o fato, sem meio próprio de salvação, diz que este homem voltou justificado para casa. Ele foi objeto da graça de Deus sem doutrina nenhuma, sem pensar em predestinação, sem pensar em livre-arbítrio. Ele foi justificado, porque isso, irmão, é a simplicidade do evangelho do Senhor Jesus Cristo. E se nós pudéssemos tentar fazer uma conciliação e sem tentar complicar o que já entendemos ser complicado, essa questão de predestinação e questão de livre-arbítrio, sem querer complicarmos, eu penso que poderíamos aí introduzir um meio termo. Qual é o meio termo disso tudo, irmãos? Ao meu sentir, e isto não é pensamento meu, tem muitos irmãos que assim pensam, irmãos do passado que assim pensam, irmãos do presente que assim pensam. E eu tomo, por exemplo, um dos exemplos assim mais relevantes, porque foi algo que me despertou alguns anos atrás a respeito desse assunto. O pensamento do irmão A.W. Tozer. O que nos diz A.W. Tozer? Ele diz o seguinte, pensando na predestinação e pensando no livre-arbítrio. Ele diz o seguinte: há a predestinação e há o livre-arbítrio. Qual é o ponto intermediário? O ponto intermediário, irmãos, é que Deus é soberano. Deus é soberano. Ele faz aquilo que lhe apraz. Agora, veja, meu irmão, se ele é soberano, significa dizer que ele tem todas as coisas sob seu controle e ele planeja todas as coisas, não é? Agora, se a soberania é isto que Deus planeja todas as coisas e tem um controle sobre todas as coisas, no livre-arbítrio, como vimos, o homem faz as suas escolhas, mas as faz dentro de um determinado limite. E como é que esse homem faz as suas escolhas? Aparentemente, quando o homem, seu livre-arbítrio, faz a escolha, aparentemente, ele pode estar indo
Aparentemente, ele pode estar indo contra a vontade de Deus, quando ele faz suas escolhas. Ele pode estar indo contra a vontade de Deus. E aí, como é que você concilia soberania, livre-arbítrio e este homem aparentemente indo contra a vontade de Deus? Irmãos, a pergunta é: Deus é soberano ou não é? A resposta é afirmativa. Deus é soberano. Qual é a resposta para essa aparente contradição? É que Deus, irmãos, Deus, em sua soberania, ele se agrada em dar-nos liberdade para fazer escolhas, porque Deus não nos criou como autômatos, como, na linguagem moderna, como robôs. Nós somos homens dotados de personalidade, somos pessoas, e pessoas são detentoras de vontade. A volição é a palavra. A manifestação de vontade nos seres humanos. O homem tem consciência de si e tem capacidade de fazer escolhas. Só que, com relação a essa questão que nós estamos tratando aqui da graça de Deus, da soberania de Deus, do livre-arbítrio do homem, esta liberdade que o homem tem, ela é limitada. Limitada em que sentido, amados irmãos? É que Deus, por um certo período de tempo, nos concede a liberdade. E esse período de tempo em que ele nos concede liberdade, esse período é entre o nosso nascimento e a nossa morte. É este período de tempo que o Senhor nos concede a liberdade de fazer escolha. Nós podemos escolher a gravata que queremos usar, vamos para uma audiência, vamos colocar aqui uma gravata, nós podemos escolher o paletó, nós podemos escolher com quem vamos nos casar, não é verdade? Durante a nossa vida. Agora, irmãos, entre o nascimento e a morte, nós temos que fazer a escolha com o que é que nós vamos fazer com a graça de Deus que se manifestou salvadora a todos os homens. Quando eu faço, quando eu escolho, eu nada mais estou fazendo, meu irmão, minha irmã, do que cumprindo o que me foi permitido, mesmo que contra a vontade de Deus. Irmãos, quantas coisas nós fazemos que são contra a vontade de Deus? Muitas. Se Deus tivesse resolvido que nós não íamos fazer nada disso, estava resolvido, não ia fazer. Mas ele permitiu, porque agrada a ele permitir que nós façamos as escolhas. Agrada a Deus. Deus, meu irmão, minha irmã, ele faz aquilo que lhe agrada. E uma das coisas que agrada a Deus é permitir que eu e você tenhamos capacidade de escolha. Deus não nos obriga a amá-lo, mas nós podemos escolher amar ao Senhor. Quando cremos no Senhor Jesus Cristo, nós podemos escolher amar a Ele, ou não. Porque diz que é o próprio amor de Deus, né? Ele é derramado em nossos corações. Agora, isso é verdade? Isso é fato? É possível esse meio termo? É possível. Vamos lembrar aqui um texto interessante de Josué. Os irmãos lembram o que aconteceu com Josué? Depois que o povo conquistou a terra, então Josué vai fazer um grande desafio ao povo no capítulo 24, versículo 15. No capítulo 24, versículo 15, Josué vai tratar de um assunto que vai dizer respeito à escolha que as pessoas podem fazer. Ele diz o seguinte: hoje
Vocês têm diante de vós uma escolha. Se vocês vão servir aos deuses, né? E aí vamos pensar, os deuses do Egito, vamos pensar numa retirada lá atrás, não? Vão servir aos deuses do Egito. Se vocês vão introduzidos na terra, vocês vão servir ao Deus do Egito, vocês vão servir ao mundo, vocês vão servir aos principais e potestades, fazendo a vontade da carne de vocês, vão servir a carne de vocês, vocês vão servir aos pensamentos de vocês, vocês vão servir aos principais e potestades, porque a graça se manifestou salvadora. Mas vocês vão servir a quem? Vocês ouviram o evangelho, as boas novas de salvação. Vocês vão servir a quem? Josué fez uma escolha. Ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele atribuía ao Senhor a libertação da escravidão e de uma provisão em todo o percurso até ser introduzido na terra, que manava leite e mel, segundo as promessas do Senhor. Este povo, diz o Senhor, vai me servir. Então, meu irmão, minha irmã, nós temos a capacidade de escolha. A graça se manifestou salvadora a todos os homens, a mim, a você, aos seus parentes, aos seus amigos e até aos seus inimigos. A graça se manifestou salvadora aos ímpios, aos injustos e aos pecadores como gênero. A graça de Deus não faz acepção de pessoas. A graça de Deus atinge judeus, atinge gentios. A graça de Deus quer reunir em um só corpo povos de todos os tipos, de todas as raças, de todas as nações. Agora depende de nós se nós vamos aceitar. E a palavra não é aceitar, mas se nós vamos receber esse favor imerecido da graça de Deus, que nos capacita a viver uma vida com propósito, a viver a vida segundo o propósito de Deus, para a glória do seu próprio nome. Vamos agora para o proto-evangelho. E aí já estamos em conclusão, amados irmãos, falando da graça. O que foi que Deus disse? De todas as árvores dos jardins comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia que dela comerdes, certamente morrereis. Morreu? Morreu. Por quê? Porque fizeram escolhas. Se fez escolha lá, faz escolha aqui. Fizeram escolha. Morreram. Árvore da vida? Vida. Árvore do conhecimento do bem e do mal? Morte. Mas aí, Deus, em sua bondade, e para que pudesse prosseguir no seu projeto, para que na plenitude dos tempos manifestasse uma graça plena, lá no Éden. Éden não é paraíso, lá no Éden não é paraíso, é Éden, no jardim do Éden, é um jardim. No jardim do Éden. O homem, com aquele sentimento de culpa que nós temos, com aquela consciência culpada que nós temos, com temor de julgamento que nós temos, com temor da ira de Deus que nós temos. O homem Adão se escondeu porque teve medo. O que fizeste, Adão? Ora, Deus podia vir com uma pergunta dessa se ele não tivesse dado escolha para Adão. Ele fez a pergunta: o que fizeste, Adão? Comeste da árvore que eu disse que não comesses? Ó, Adão é assim, eu fiz essa escolha aí. Escolhi, falha nossa, escolhi errado. Mas para que Deus pudesse levar adiante o seu projeto. Ele matou
um ser vivo, um animal, para que pudesse cobrir a vergonha daquele primeiro casal. Deus sacrificou um animal. Para quê? Para que Deus sacrificou o animal, irmãos? Para que a religiosidade das folhas que tentam encobrir as nossas vergonhas, as vergonhas de Adão e de Eva, para que a nossa religiosidade fosse revelada inócua aos olhos de Deus. Ele sacrificou um animal. E ainda aí, irmãos, você pode ter certeza, Deus não pegou a pele do animal, fez as medidas da pele do animal e colocou, diz: Adão, fica aqui em pé como uma criança fica diante da sua mãe, por exemplo, para vestir uma sunga. Deus chegou: senta aí, Adão, fica em pé aqui que eu vou colocar aqui a pele de animal em você, vou te vestir, Adão. Deus não fez isso. Diz que ele sacrificou o animal, mas foi necessário que Adão tomasse a pele e a usasse. Porque se Adão não usasse na sua livre escolha, ele estaria debaixo da ira de Deus. Mas o que é que diz a palavra, meus irmãos? Que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. O que diremos, amados irmãos, à vista dessas coisas? A graça de Deus se manifestou salvadora a mim e a você. Não é pouca coisa, meu irmão, minha irmã. Isso é tudo, meu irmão, minha irmã. Meu irmão, minha irmã, você pode perder tudo nessa vida. Você pode perder até a sua vida. Você pode perder todos os seus bens. Você pode perder toda a sua família. Você pode perder aquilo que lhe é mais caro nesta vida, meu irmão, minha irmã. Você pode perder tudo. Mas não despreze a graça de Deus. Não o faça. Porque há uma realidade, irmãos. A sua escolha é do seu nascimento até a sua morte. E hoje você está ouvindo as boas novas da salvação, que é pela graça em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz: quão formosos são sobre os montes os pés daqueles que anunciam as boas novas, que anunciam a paz que há em Cristo Jesus. As boas notícias naquele tempo, irmãos, sobre os montes, é que quando havia uma batalha, e as batalhas se davam distante por vezes, por anos, distantes, locais distantes, ao término das batalhas, vinha um mensageiro correndo, sacudindo a poeira nos pés, correndo, para anunciar às cidades, aos acampamentos, o resultado da batalha. Por isso é que diz: quão formosos são sobre os montes os pés daqueles que anunciam a paz. Texto de Isaías, que Paulo trata isso melhor em Romanos. É porque eles iam correndo, correndo, e de longe
o atalaia da cidade via aquele homem correndo, e dependendo do modo como aquele homem vinha correndo, ele sabia se havia vitória ou se havia derrota. Pois as boas novas em Cristo Jesus são boas novas de vitória, meu irmão, minha irmã, para mim e para você. São boas novas de vitória para mim, para você, para sua casa, para os seus amigos e para os seus inimigos. Cristo Jesus, eu e você, somos mais do que vencedores, porque a graça nos alcançou. E aqui nós estamos pregando as boas novas, estamos nos apressando com dificuldade tecnológica para poder falar, relembrar a mim, falar a mim, a você, meu amigo, minha amiga, a respeito das boas novas. Jesus venceu a batalha e venceu totalmente, e venceu eternamente. E hoje nós temos a capacidade de escolher entre a vida e a morte, porque ele veio para que nós tenhamos vida. Sem ele nós estamos mortos. Sem ele nós estamos debaixo da ira de Deus, porque Deus se ira. Mas ele lançou sobre o Filho dele toda a ira para que eu e você pudéssemos ser salvos, pudéssemos ser agraciados, pudéssemos ser favorecidos. A palavra de Deus nos diz, em Hebreus capítulo 2, versículos 1 e 3. Hebreus 2, 1 e 3. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, porque quem primeiro nos anunciou a salvação foi o Senhor. Lembre-se de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tendo-nos sido anunciada esta salvação primeiro pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Eu ouvi, meu irmão, a palavra da salvação. E eu, como testemunha, e como muitos outros irmãos em toda a terra, como testemunhas da palavra da salvação, desta graça maravilhosa, nós temos esse compromisso de proclamar as boas novas de libertação aos cativos, proclamar a graça que atinge a todos os homens. Meu irmão, minha irmã, não desprezemos a graça do Senhor. Despreze tudo, perca tudo, mas não despreze a graça do Senhor, porque é pela graça que nós somos salvos. Que o Senhor possa estar falando conosco, irmãos, esses dias. Possa prosseguir falando esses dias. À noite nós estaremos certamente ouvindo muitas coisas a respeito da igreja. Mas, irmãos, a igreja, ela só tem sentido e só tem verdadeira dimensão, tem verdadeira representatividade. Ela só é do agrado do Senhor se ela estiver firmada nesta graça. Graça que promove verdadeira comunhão, porque restabeleceu a comunhão com Deus e restabelece a comunhão dos homens uns com os outros. Só há comunhão em assembleia, irmãos, se estivermos firmados em uma graça cuja amplitude é capacitadora de vivermos a verdade, vivermos a liberdade,
Que o Senhor nos ajude com relação a isso. Bendito seja o Senhor por sua graça manifesta. Ele não nega bem nenhum, meu irmão, minha irmã, porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Nos apropriemos desta tão grande e poderosa salvação. Glórias a Deus. Bendito seja o Senhor, que visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou uma plena e poderosa salvação. Para quê? Para que vivamos servindo em justiça e santidade todos os dias da nossa vida. Eia, graça, misericórdia e paz. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pela manhã desse novo dia. Muito obrigado, Senhor, porque a noite vai alta e o dia já vem. Muito obrigado, Senhor, porque Tu tem aberto os olhos do nosso entendimento, enquanto, Senhor, o príncipe desse século tem se esforçado nessa faida insidiosa de cegar o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas, Senhor, a Tua palavra corre muito velozmente. As trevas não prevalecem contra a luz. E a Tua palavra, Senhor, esta manhã foi ministrada para dissipar todas as trevas e declarar que Satanás, o inimigo das nossas almas, ele não tem poder sobre a nossa vida, sobre a vida dos nossos parentes, sobre a vida dos nossos amigos, não tem poder. Por quê? Porque Jesus já o venceu naquela cruz do Calvário. A ele só resta se lamentar, porque a justiça de Deus se manifesta no Evangelho, no Evangelho. O Evangelho que é o teu poder para a salvação de todo aquele que crê. Senhor, que aquele que ouviu esta palavra, que ainda não tem ainda uma intimidade com Jesus, ainda não tem um conhecimento a respeito da dimensão da obra do Senhor Jesus Cristo na sua morte, que ele possa, Senhor, ser instigado pelo teu amado Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que ele disponha o seu coração em humildade a ouvir mais, buscar mais saber a respeito deste favor imerecido que foi destinado não só a alguns poucos, mas a todos os homens. É assim que nós te oramos, na certeza de que tu podes fazer além daquilo que te pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que tu tem dispensado eficazmente entre nós. Nossa oração é no nome do nosso gracioso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, graça, misericórdia e paz.